O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão, e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos, com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham também pelas redes sociais. Então vamos lá, gente. Sempre a história se repete. Vamos ver o que está acontecendo na primeira leitura. O castigo que Deus deu a Salomão era dividir o reino. A gente viu isso ontem. Então, Roboão ficou com o reino do sul, onde está Jerusalém e onde está o templo de Jerusalém, com a tribo de Judá e Benjamim. As outras 10 tribos ficaram no reino do norte, cuja capital é Samaria. Eu falei que já, desde o início, Samaria já tinha gente prestando cultos a outros deuses. Mas olha o que aconteceu agora. Jeroboão, que ficou com o reino do norte, começou a se enciumar do sul, porque o templo estava no reino do sul. Então o que ele fez? Como ele viu que o povo ia lá para o templo, ele criou um outro templo e 2 bezerros de ouro. E criou sacerdotes para atrair o povo, a atenção do povo, para o povo não descer mais para Jerusalém, mas ficar em Samaria, ou o Reino do Norte. O que a gente pode trazer para a vida atual? Guardem bem, se vocês não rezam o suficiente para ver os bens do alto, vocês vão viver a vida inteira olhando para o outro, né? Olhando o que o outro tem de talento, olhando o que o outro faz na igreja, olhando o outro que às vezes o padre, sem saber, elogiou, e não te elogiou porque nem lembrou, mas é porque por acaso. Aí você vai ficar dia e noite pensando, por que eu não fui elogiado, o outro foi. Olhando os dons carismáticos, né, dona Natália? Quem tem os dons, quem não tem, por que eu não tenho, do outro. Isso também pode ser a nível de trabalho. Alguém tem uma lojinha de roupa de criança, abre uma concorrente, você fica preocupado quem está indo lá dos seus clientes, liga, vê se aquele lá foi lá, mas você é meu amigo, por que você pisou naquela loja? Por que você fez isso comigo? É o inferno na terra. Uma pessoa que não tem os bens do alto como meta e vive e preocupado com o talento do outro, invejando, é o inferno. Isso precisa de conversão.
Aqui nesse caso é mais grave, porque Jeroboão criou idolatria. Mas tudo que eu falei, no fundo é idolatria. Idolatria do eu. Eu. Não é? Eu que não fui visto. Eu que não fui convidado para pregar ou para fazer leitura. Eu já vi gente largando a igreja porque o filho não foi convidado para entrar com os outros catequizandos na fila da missa para levar umas coisinhas. Nunca mais pisou na igreja. Coisas absurdas. Absurdas. Nós estamos vivendo um momento dramático, gente, de carência. E isso é sinal que você não reza. Por que eu gosto de, às vezes, ficar isolado, às vezes? Tudo bem que eu coloquei na kitnet, até eu vim para cá, Jesus. Pus lá uma cortina para ficar mais digno. E quando eu estou diante dele, o mundo pode acabar. Né? Porque você se entrega, ele sacia a carência. Padre não casa, o celibato não é natural. O celibato é sobrenatural. O padre que não reza, cai. Certeza, absoluta. Por isso que tem muitos escândalos. Então, tudo saciar a parte afetiva, sexual, saciar o ego, o querer ser amado, querer ser reconhecido, é Jesus que tem que fazer para o cristão, gente. Vocês não podem querer isso no mundo, porque isso vai fazer vocês terem idolatrias. Aí vem a puxação de saco de quem tem dinheiro. Isso pode acontecer também na igreja. Não pode? Tratar diferente, porque alguém te deu um benefício, e o padre não pode ser assim. Eu sinto muito. Se vocês quiserem me ajudar com alguma coisa, presente, dinheiro, eu sou o primeiro a aceitar. Sim. Não é? Pode ajudar. Mas depois, querer um benefício por isso, na igreja, isso não. Você dá por amor, ou reconhecendo o ministério sacerdotal do padre, né? Isso é bonito. Vocês têm muito isso fortemente, eu já notei aqui. Mas, pronto. Depois, você reconhece que você é um fiel que deve se submeter às leis da igreja. Ponto. Ninguém vai ter benefício contra a lei da igreja. Cuidado, gente. Fica aqui. Olha o que Jeroboão fez. Ele fez a coisa mais grave. Fez 2 bezerros de ouro, querendo atrair o povo. Também eu posso instrumentalizar o altar. Fazer coisas na missa estranha. Teatro, dar piruleta, pôr o ostensório num drone. Eu já vi o padre que desceu de cabo de aço assim, ó, né? E às vezes lota a igreja, sabia? Lota. Olha só. Mas aí quem que eu estou valorizando? É Jesus? Não, a minha pessoa. E isso não se sustenta. Geralmente, quando o padre sai, esvazia a igreja. E eu já fui acusado, mesmo sem fazer nada, de que eu crio um povo para mim. Só que as 2 paróquias que eu estava até hoje estão cheias de gente, participativos. Não tinham a mim como ídolo. Porque é uma das coisas que eu sempre digo, vocês têm que amar Jesus. Né? Amar Jesus, não o padre. Todo padre, até morrer, é pecador miserável. Depois de morto, a igreja espera 5 anos para começar o processo de canonização, para ver se não aparece alguma coisa escondida. 5 anos. Certo? Vocês vão notar, já vou avisar de antemão, que raramente em velório eu fico elogiando o morto. É muito raro, só se eu conhecer demais. Porque a igreja pede que não se faça isso. Porque já aconteceu de padre, porque fulano é bom, e depois descobriu que estava com adultério com sei lá quantas famílias. Né? Ele é bom demais, ajudava a igreja, era um homem bom. Estava lá os menininhos das outras famílias, tudo lá. Então, nós não
Para afirmar que é santo, só depois de morto 5 anos ainda. Para ver se não aparece nada. Até lá, somos todos miseráveis. O único que é, porque me chamas bom? Só Deus é bom. E como Jesus é Deus, Nossa Senhora, os santos que já estão canonizados, né? Nós estamos a caminho. Não faça ídolo ninguém. Tem um padre na internet? Tem. Ótimo. Pega o que ele tem de bom. Mas não idolatra. Né? Porque se você conviver com ele, você vai ver os defeitos. Né? De vez em quando na internet alguém fala, padre, o senhor é demais. E os meninos da outra paróquia que eu estava falavam, eu vou contar os seus defeitos para eles. Eu falei, não, fala que eu flutuo, né? Na missa. Mas todo mundo tem defeito. Agora, cuidado, gente, não busquem atenção para si. Resolva sua carênciazinha com Jesus aqui, ó. Fica aqui dia e noite, até parar com essa invejinha da lojinha que abriu, do outro que está na pastoral que está se destacando. Corta isso na raiz. Isso é um mal terrível. A maledicência por inveja, na família. Eu conheço gente, marmanjo ou marmanja, casada, com ciúme da irmã, que a mamãe gosta mais dela do que de mim. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você já é casada. Reza e ama sua mãe e seu pai sem querer nada em troca, criatura. O meu pai é mais próximo ao meu irmão que está lá. Eu acho o máximo. Minha mãe... Agora, ontem mesmo minha mãe estava querendo ajudar a minha irmã a comprar uma casa. Falou assim, não, mas aí tem que dar igual. Que dá igual? Eu não tenho filha, a minha irmã tem 3 filhas, mais um outro. Ela precisa de uma casa. Padre mora na casa paroquial. Se o pai tiver que dar a casa mais para a irmã, não tem que dar para o padre, não, aí. Existe um erro grave. E vocês também são culpados. Você dá um trem para um filho, eu quero também. Aí tem que dar igualzinho para os outros. Dá uma viagemzinha, eu também quero. Não, ensina que justiça é dar a cada um o que cada um precisa. Agora, se tem um filho que tem muita roupa, aí você dá uma roupa para o do meio, que tem menos. Agora eu quero uma também, sendo que não precisa. Então, nós temos que, isso tudo ajuda para a vida espiritual. Ajuda para a vida espiritual. Madre Teresa, a mulher mais famosa do mundo, talvez hoje na igreja, ganhou um prêmio Nobel. Ela odiava elogios. Porque eu nunca faria isso, jamais faria isso. É Deus que faz. Ela não deixava. Tudo bem? Então, resolva seu ciúme, inveja, carência com a oração. Veja as coisas do alto que são de graça, que são para você direto, que são infinitamente maior do que o carro que a sua vizinha trocou. Eu já tive amigos, sócios de empresa, que as mulheres ficavam vendo o que uma comprou. Se uma comprou um carro, tem que comprar um carro. Comprou uma chácara, tem que comprar uma chácara. Acabou a bateria aqui. Você está ficando para trás. É o inferno. A sociedade quase que acaba. Porque uma fica olhando a outra. Toca a sua vida, olha para o alto. Trata os outros com alegria. Mas ela está pegando... Não tem problema. Quem te faz feliz é Deus. Não se esqueçam disso. Lê esse texto de novo em casa e repensa a sua vida. Esse ciúme e inveja no trabalho, gente que faz calúnia no outro porque está trabalhando direito. Trabalha você direito, aí. Faz você bem as coisas. E o Evangelho? O Evangelho é sempre um ensinamento. Estava todo mundo no deserto, um monte de gente, só tinha 7 pães aqui, né? Tem outro lugar que aqui fala em uns peixinhos. Quando você dá o seu tudo a Jesus, nunca falta nada, nunca se esqueça disso. Quando você dá o seu tudo a Jesus, nunca falta nada. Dá a sua vida a Jesus. Dá o tudo que você pode, o máximo de tempo que você pode. Tem um costume aqui no Brasil, que eu também já fiz ele muito, né? Eu já fui na missa das 7 porque eu estou livre. Eu
gosto de ir na missa das 7 porque eu fico livre, como se fosse um peso, né? Não, fala, Jesus, eu quero ir na missa o máximo, eu quero fazer adoração, né? Eu quero rezar o rosário, dar o máximo de si, porque aí não vai faltar nada da sua família. Muita gente vem reclamar para mim que pede as coisas para Deus e não acontece nada, os filhos não se convertem, o filho não sai da droga, o marido não sai do adultério, a esposa não deixa de ser enjoada, e assim por diante. Por quê? Porque você não dá o seu tudo. Olha só, deu os pães, tudo, me dá tudo que vocês têm, me dá a sua vida. E Jesus saciou 4.000 homens, 4.000 homens com 7 pães, e uns peixinhos. O peixe, gente, depois vocês vão ver que os primeiros cristãos tinham o símbolo do peixe como cristão. Inclusive como um sinal para fugir das perseguições, né? Por que o peixe? Sempre tem peixe aqui. Tem roupa de padre que tem o peixe, não tem? O peixe. Também às vezes no altar. Por que o peixe? Em grego, peixe é ictus. Ictus. Que inclusive também pode ser relacionado ao coração. Ictus é, na época, Iesus, Jesus. Christus, Cristo. Theus, Deus. Huios, Filho de Deus. Soter, Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Ictus, em grego, que é a língua da época, era uma forma de mostrar Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Além disso, o peixe tinha a conotação dos cristãos sermos salvos pelas águas. O batismo, também da Eucaristia. E também da passagem, te farei pescador de homens. Então, olha o tanto que o peixe é rico. Então, em uma passagem tem 5 pães e 2 peixes, para lembrar que Cristo, com o nosso tudo, é que faz tudo. E aqui nós temos 7 pães e alguns peixinhos. Sempre os peixes. Porque precisa do nosso tudo em Cristo, da sua vida. Reza. Eu já vi aqui em pouco tempo, gente que estava participando da missa diária e falou assim, nossa padre, é bom demais essa missa, estou gostando demais. 1000. Não tem constância. Não tem constância. A missa não é para você ficar sentindo bem um pouco aqui de manhã e depois você nunca mais vem. É você ser fiel. É igual comida em casa. Quem cozinha em casa aí? Você tem vontade de fazer comida todo dia? Mas você faz. Por amor. Mas quando você faz, mesmo sem vontade, até doente, e você vê sua família sendo alimentada, você não sente uma alegria no meio da dor? Coisa que essas meninas novas que estão casando, que falam assim, eu só cozinho pratos diferentes. Eu detesto cozinhar todo dia arroz e feijão. Só pratos diferentes. Essa pessoa nunca vai entender a grandeza por trás do sacrifício. Porque só ama quem se sacrifica. Então, em outras palavras, está dizendo, eu não gosto de amar. Porque o amor requer sacrifício. Quem que gosta de trabalhar todo dia? Quem que gosta de ir para Goiás lá, tem que sair de cedinho, ir para lá, né? Andar, passar o dia, tem que almoçar lá, não dá nem tempo de voltar às vezes. Eu amo acordar cedo para ir lá para Goiás. Alguém faz isso? Não. Mas quando você vai para ajudar a sua família, para poder dar escola, para educar, isso te faz ter mais vigor, né? O padre não vai ter sexo, cafuné nunca mais. E aí? Acabou. Vou ficar triste? Padre não tem domingo. Mas quando eu faço isso, eu nunca mais vou ter relação sexual, nunca mais vou ter nada. Mas quando eu faço isso para salvar uma alma que for para o céu,
vale mais que qualquer coisa desse mundo. Isso eu já falei para um padre que virou político. Falei, mesmo que você faça a cidade de Bom... Não era Bom Jesus, é outra cidade, né? Mas se fosse um político, um padre que virasse político em Bom Jesus. Mesmo que você faça Bom Jesus virar uma cidade de primeiro mundo, vai tudo acabar. Uma alma do céu nunca sai de lá. Nunca mais. Entenderam a grandeza, os valores? Então, que São Cirilo e Metódio, quem foram lá evangelizar os eslavos e foram perseguidos porque colocaram a língua deles. Sempre tem isso, né? Briga na interna na igreja. O essencial é salvar almas, que eles intercedam pela nossa perseverança. Vocês perseverarem. E Nossa Senhora nos carregue no colo. Assim seja.